Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. E por que será tudo isso? Por que será? Porque é tão importante, né, você ter uma empresa que dê lucro, mas uma empresa que funciona mesmo quando você não está por perto, não é verdade? Tem muitas empresas que funcionam, mas para funcionar o dono tem que estar lá, tem que estar em cima, tem que estar lá mandando, cara, agora você faz isso, fulano, agora você faz isso desse jeito, liga para ciclano, liga para beltrano, agora você vai nesse cliente, se diz para ele tal coisa, se ele perguntar tal coisa, diz assim, tem que estar mandando tudo, tem que estar dando tintim por tintim, tem que estar gerenciando as pessoas o tempo inteiro, fazendo aquele microgerenciamento. Chega o final do dia, tá lá cansado, estressado, né? Caramba, parece que fiz um monte de coisa, mas a empresa não rendeu. Como é difícil lidar com gente, como é difícil contratar, as pessoas não querem nada com nada, começa a dizer essas coisas, né? Mas na verdade é porque criou uma empresa que precisa dele, uma empresa que dependa dele. E isso é ruim porque escraviza. Eu estava me lembrando, olha só, tem muita gente que realmente acredita nisso. Acredita que esse é o certo, tem que estar em cima de tudo, tem que estar olhando tudo, tem que mandar as pessoas, tem que controlar, tem que gerenciar. Se eu não estou, as coisas não acontecem. Tem gente que acredita tanto nisso que vive essa realidade. Eu estava me lembrando agora, alguns anos atrás, eu recebi uma proposta e a proposta era para eu comprar uma empresa. E era uma empresa assim no ramo de cosméticos. Ela fabricava alguns cosméticos, perfumaria, os negócios assim. Ela fabricava alguns produtos. E era uma empresa até fortinha, não era pequena. E como eu estava interessado em comprar um negócio diferente, eu fui conversar com a dona. Mas ao conversar com a dona, e olha só, a vida inteira ela acreditou, vê bem onde eu vou chegar, ó. A vida inteira ela acreditou nessas coisas. Não, é o olho do dono que engorda a boiada, tem que estar em cima o tempo inteiro, tem que controlar, senão vão me roubar. Não, então, o tempo inteiro, a vida inteira ela acreditou nisso. Só que ela era já uma senhora, já estava em vias de se aposentar. E o negócio, a empresa era relativamente conceituada, forte, mas não era assim muito rentável para ela, não estava sabendo explorar aquilo direito, como a maioria dos empresários. A maioria dos empresários tem uma máquina de fazer dinheiro na mão, mas acaba não sabendo explorar, aproveitar isso direito. Não consegue aproveitar, era o caso dela. E ela queria se desfazer dessa empresa para garantir uma aposentadoria. Só que ao conversar com ela começou a me explicar lá sobre a empresa e ela dizia assim, então, a matéria-prima, eu vou lá, eu olho aqui o estoque, aí o que falta, eu vou lá, compro desse fornecedor, aí eu vou ali, acompanho os vendedores, vou com eles visitar o cliente, aí quando eu tiro o pedido, vem pra mim, daí o programa compra, o programa produção, daí eu vou lá, eu produzo, eu tenho aqui as fórmulas, eu faço isso, aí eu faturo, aí eu cobro, daí comecei, tudo que ela falava, eu. Digo, mas espera aí, a senhora tem funcionários, não tem? Não, tem 20 e poucos funcionários. Mas quando a senhora dizia a senhora está falando empresa, né? Minha equipe. Não, Campa, tem coisa que só eu faço. Comprar só eu compro. A produção só eu que organizo, eu que separo, eu que tenho as fórmulas, eu que faço o faturamento, eu que pago, eu que compro, porque isso é importante, eu não posso delegar. Aí começou a me explicar tudo isso e eu disse, então peraí, só um pouquinho. Então a senhora quer vender uma empresa, mas todas essas coisas é a senhora que faz. Não, é eu que faço. Digo, tá, mas então a senhora vem junto, né? Vai vir lá os equipamentos, vai vir os ingredientes, as fórmulas e a senhora vem junto. Não, eu quero me aposentar. Digo, tá, mas eu vou fazer o quê? Como é que eu vou me virar com a empresa? Não, mas eu te ensino tudo. Digo, a senhora não está entendendo. Eu não quero comprar a sua empresa e vir aqui trabalhar nela. Eu quero comprar uma empresa e fazer ela andar sozinha. E ela não anda sozinha? Não anda. Então já para mim não tô fora. Até que eu entendo e faço esse negócio acontecer, não tem jeito, né? Desistir da oferta. E depois eu fiquei sabendo que ela tentou com mais 2, 3 empresários, ambos desistiram. Por quê? Quem comprasse ia ter que emergir dentro da empresa, ia ter que tocar essa empresa. Ia ter que fazer tudo na empresa. Ninguém quis. Até pouco tempo atrás, eu fiquei sabendo que ela ainda está lá com a empresa. Está doente, está debilitada, mas está tendo que tocar aquilo ali, é o sustento dela. Então, é isso que acontece quando você não prepara uma empresa, para uma empresa não depender de você. Você não tem uma empresa. Quando a tua empresa depende de você, você tem um emprego. E pior, é o emprego mais caro de todos. Mais caro e que menos dá resultado, porque quando você está fazendo essas coisas,
Você não está fazendo serviço de empresário. Serviço de empresário não é isso. Serviço de empresário é dar o tom, é dar o ritmo para as coisas, fazer as coisas acontecer, organizar para que aconteça. Imagina ao contrário. Ó. Ao contrário, eu quando vendi a minha primeira empresa, quando vendi a firmação, eu e a Cris, foi moleza a gente desvincular. A pessoa que comprou, pegou aquilo ali, ó, foi moleza. Porque menos de um mês tinha transferido tudo. Agora imagina se dependesse de mim. Não teria nem vendido, não teria como. E é isso que eu não estou falando, só que você tem que preparar a tua empresa para vender. Mas se você quer, você pode, mas tem que preparar a tua empresa para o dia que você não está lá, para o dia que você quer começar a curtir, quer aproveitar, quer abrir outros negócios, quer fazer outras coisas. Então não dá para ter uma empresa que dependa de você. E aqui no Café com Consultoria, eu venho justamente para isso, poder conversar com você. Você que tem que se matar de tanto trabalhar para manter a tua empresa funcionando. Isso está errado. Então se você quer trocar uma ideia comigo, quer que eu te ajude aí com alguma coisa, algo que está te incomodando, você digita aí ao vivo. Mas não adianta vir aqui me perguntar, Campa, como é que eu faço a minha empresa não depender de mim? Pô, isso eu tenho um curso inteiro para ensinar a fazer isso. Eu não consigo dizer numa live, mas eu consigo resolver um probleminha lá. Olha, fulano não tá me ajudando com isso, contratei as pessoas, não estão andando, não estou sabendo gerenciar, coloquei um gerente, não está sabendo tocar, não consigo vender mais. Esse tipo de coisa eu consigo te ajudar aqui de uma forma rápida, desde que você queira falar comigo aqui colocando ao vivo. Coloca ao vivo aí, eu te chamo, você entra ao vivo comigo, você me expõe a tua realidade, expõe o teu problema, eu faço algumas perguntas para que eu possa entender melhor, você me explica e aí sim eu vou te ajudar da melhor forma que eu puder, usando a minha experiência prática de campo de batalha. Tudo que eu falo é coisa que eu aplico. Seja na Viva Positivamente, que é meu negócio principal, onde eu fico envolvido o dia inteiro para ajudar empresários, seja nos negócios que eu tenho investimento, seja com o que eu ajudo com os meus alunos, vou ajudar você aqui da melhor forma possível. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Como você se chama? William, William. Você fala de onde, William? falo de Fortaleza. Fortaleza. Olha aí, muito calor aí? Ah, demais. Ontem Ah, choveu, caramba. hoje tá só que o tempo aqui Eu tá não sei meio. como é que vocês aguentam, cara. Eu não sou uma criatura feita para verão, não. Mas é bom. Você fala de Fala para onde? mim, tua empresa é de que área, William? Vamos lá, eu tenho algumas empresas, sabe? Eu tenho uma gráfica, eu tenho uma motopeças, eu tenho um escritório de contabilidade. Qual seria a melhor para falar aqui? É você que sabe. Você quer me perguntar sobre qual? Quero te perguntar sobre qual? Deixa eu ver uma aqui. Vamos lá, vou te perguntar sobre a Duas Rodas, que é uma empresa de prestação de serviço para iFood. Prestação de serviço para iFood. Ok, vamos lá. O que é a Pode mandar aí. pergunta? Atualmente, aqui no geral, a gente tem aproximadamente mais de 200 motoqueiros, sabe? A gente tem aqui em Fortaleza e em São Luís do Maranhão. E a minha equipe é muito completa. Eu tenho o pessoal do marketing, eu tenho o pessoal da logística, eu tenho o pessoal da RH, eu tenho o pessoal do financeiro. E a gente está numa crescente muito boa, muito boa. O mercado está Legal. crescendo muito, né? E a pergunta é, como eu consigo como é que eu posso te dizer? Como eu consigo delegar mais atividades, sabe? Eu já considero que eu faço isso de uma forma legal, interessante. Até porque são vários negócios, eu consigo delegar de uma forma interessante. As pessoas têm processo definido, as pessoas sabem o que fazer, mas como eu consigo deixar que aquelas pessoas se sintam cada vez mais com um aspecto de donos do negócio, entendeu? Que faça elas quererem buscar melhorias sem esperar só por mim. Eu não estou dizendo que nem todos eles não pensam assim. Alguns pensam, alguns têm essas vontades, mas como eu consigo passar isso para os outros também? Tá bem. Vamos lá. Fala para mim, ó, nessa empresa de prestação de serviço para iFood, quantos funcionários você tem? A equipe aqui tem mais de 10 pessoas. 10 pessoas. Tá bem. É. E como é que é dividida essa equipe? Como é que é teu organograma? Quem que gerencia o quê? Quem que coordena o quê? Tem isso definido? Tem sim. Por exemplo, no meu caso aqui, eu fico cuidando da parte fiscal.
Tem o pessoal da logística, tem o pessoal do cadastramento. Tá, mas quando você fala pessoal, vamos entender assim, logística, por exemplo. Quantas pessoas tem no setor de logística? Pronto, tem três. Três? Três. Tá. Quem é o responsável? Tem um responsável por eles? Tem, se chama Léo. Tá, ok. Qual é o outro setor que você tem? O outro setor é o setor do marketing. Do marketing. Quantas pessoas tem lá? Tem duas Quantas pessoas pessoas. tem? Tem um Duas. responsável. Tá, É. mas um deles é responsável. Isso. E o que que você acha que não acontece com essas pessoas que são responsáveis, que na tua opinião deveria acontecer? Eu acredito que elas poderiam dar mais ideias, parte delas, entendeu? Alguma sugestão de melhoria, o que a gente poderia fazer, sem esperar eu chamar, eu conversar, eu falar. Parte dela, olha, eu quero. Vamos pensar num planejamento aqui para melhoria? A gente tem as reuniões, mas eu gostaria, eu tinha essa vontade de parte deles, da própria pessoa, de ter esse pensamento de dono e querer expandir, querer algo a mais, entendeu? Aí era isso. Tá, então vamos lá. Deixa eu te fazer duas perguntas sobre isso. O primeiro, como é que você envolve essas pessoas nesse processo de querer que elas agreguem mais para você? Aqui são. A gente faz reuniões, certo? A gente tem aqui reuniões semanais. E como que são essas reuniões? Descreve ela para mim. Descreve a última reunião. Como que foi? A última reunião que você tentou fazer isso. A última reunião, a gente diariamente a gente pega os resultados das entregas e vai falar com quais pessoas responsáveis pelo departamento da empresa, certo? A gente sempre está buscando melhorias para os motoqueiros. No caso aqui, até para você entender o que é essa OL, como é que funciona. O iFood faz todo o marketing, a gente fica responsável pela logística, pelas entregas, entendeu? Então a gente tem atualmente mais de 200 motoqueiros fazendo entregas e a gente cuida da produtividade do motoqueiro, se ele está entregando no tempo hábil, se ele está tendo uma avaliação positiva. Então, cada departamento fica cuidando daquela área específica. A gente vê as análises de desempenho de cada praça, digamos assim. Por exemplo, tem um bairro que a gente chama de praça. Aí a gente vê o desempenho, vê qual está sendo a avaliação e fica buscando melhorias para aquele setor. A gente tem premiação semanal, a gente tem premiação quinzenal. Tá, mas você está me respondendo com maestria algo que não é o que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando o seguinte, o cara responsável pela logística, como é que você tenta trazer ele? Cara, eu quero que você melhore as coisas aqui. Como é que se faz esse processo com ele? Na realidade, aqui tem um processo definido para isso. Tá, mas na reunião com ele, você está me falando assim, Campa, eu não consigo que eles me tragam ideias. Uhum. É isso que você está me falando, se eu entendi bem, não é? Uhum. Tá. Como é que você faz para você fazer com que eles tragam ideias para você? Como eu te falei, a gente tem a reunião, a gente conversa algo que podemos melhorar para aquele setor. Não tem algo que Só eu isso, me traga. Você pede ideia só e deu. de certa forma, não é só assim. A gente tem as nossas reuniões, que tem as metas dele. Então, é isso que eu queria que você descrevesse para mim, senão eu não vou conseguir te ajudar. Preciso que você descreva para mim como que é. Quais são as metas? Quais são os resultados que você espera lá do líder da logística? Como é que está claro isso para ele? Pronto, a meta dele, a gente tem que ter uma avaliação da entrega no tempo online de cada motoqueiro acima de 90%. Tá bom? Tá. Ok. A gente tem que ter um índice mínimo de cancelamento. E cancelamento é quando a entrega não chega. Qual é o índice mínimo? O índice mínimo é até 4%, porque são muitos pedidos. E agora... Até 4% de cancelamento. Legal. Ok. Esse cara da logística, ele entrega essas metas para você? Sim, tem entregado. Sempre? Quase sempre, sempre não. Tá, quase sempre. Para eu entender, quase sempre. Essas metas são diárias, semanais ou mensais? Diários. Diária. Tá. É. 30 dias por mês. Todo santo dia. De 30 dias, quanto ele entrega e quanto ele não entrega? Olha, eu posso olhar no computador aqui, mas a base uns 5, 6 dias no mês não entrega.
Por exemplo, tem alguns problemas que acontecem como ontem. A gente estava até falando no começo aqui sobre o tempo, né? Ontem fez muita chuva. Ontem teve uma diminuída geral nos pedidos. Entendeu? Então, alguns fatores externos que a gente não pode controlar influenciam diretamente na nossa produtividade. Tá, mas então se não tem nenhum fator externo que influencia, as metas são entregues bonitinho. Não, tem fatores externos, como por exemplo, o motoqueiro pode sofrer um acidente, a moto pode dar algum problema. Isso vai interferir diretamente no resultado da Tá, logística. tudo bem. Mas se não acontecer esses fatores externos, ele entrega as metas. Sim, com certeza. Sempre. Quase sempre. Essa parte da logística a gente está muito bem. É a Tá, parte não, tudo bem. Eu entendo que tá tudo bem, mas é que você quer que eles te dê sugestão de melhoria. Para que isso aconteça, eu tenho que entender o cenário para poder te dizer. Você tá disposta a me ajudar a entender? tô tentando. Tá, então tá bom. Então tá. Então eu quero entender o quase sempre. Não deu nenhum fator externo. Ninguém caiu, não choveu, não estragou moto. Quanto por cento das metas ele entrega? Olha, Campo, como eu te falei, a gente tem diariamente o desempenho dele. Digamos que a cada 30 dias, 5, 6 dias ele não consegue aquele número, não consegue bater aquele valor. Certo. Perfeito. Então vamos lá. Cara, tudo começa assim, ó. Quando eu tenho alguém no cargo de liderança, essa pessoa ela é responsável por fazer com que seus liderados façam aquilo acontecer. Correto? Ele não tem que estar executando. A obrigação dele, o líder, ele tem que fazer com que os seus liderados aconteçam. Quando eu tenho cada pessoa da equipe ciente do que ela tem que entregar, qual é o resultado, se está ciente, essas pessoas têm que entregar e ponto. O líder tem que garantir que todos entreguem. Certo? E isso é uma função. Quando o líder não consegue fazer isso, tem que acender todos os alertas. Todos os alertas têm que acender. Cara, o líder não conseguiu entregar. Tem 3 pessoas na logística, você falou. Um Sim, é líder. Um é líder ou é o líder mais 3? é um líder e mais 3. Um líder e mais 3. E qual é o resultado que cada um dos 3 tem que entregar todos os dias? Como que você faz isso? Vamos lá. Um líder e mais 3. Um fica responsável pelo cadastramento dos motoqueiros. Outro fica responsável pela questão de colocar no grupo do WhatsApp quais são as rotas, quem é que vai rodar naquele dia. O outro fica responsável pelo mesmo setor. São 2 pelo mesmo setor e um fica acompanhando, entrando em Tá, contato. mas como é que se cobra o resultado deles, de cada um deles? No caso, tem sido o Du que fica responsável pelo geral. Bom, aí que tal? Cada pessoa, veja bem, o que eu vou te falar agora. Cada colaborador da tua empresa tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um resultado que tem que entregar. Tá bom? Todo mundo tem que ter isso. Não interessa o que o cara faz, ele tem que ter um resultado. Pode ser a tia do cafezinho, ela tem que ter um resultado. É o cafezinho quentinho, servido nesse padrão até as 8h30 da manhã, depois servido nesse padrão até as 11, depois às 3 da tarde. Esse é o resultado. A secretária, cada telefone que tocar, ela tem que atender no máximo no 3º toque, no máximo em tanto tempo, tem que dar o encaminhamento para todo mundo, no prazo. Então, todo mundo tem que ter um resultado. O cara que cadastra o motoboy, chegou ali o pedido de cadastro, o cara tem tanto tempo para cadastrar, tem que estar nesse padrão com esse e esse documento. Não pode ter faltado nada nesse tempo. Esse é o resultado. Então, todo mundo tem que ter esse resultado. Todo mundo tem que ter. O que o líder tem que fazer? O líder tem que garantir que isso aconteça. Se alguém abaixo do líder falhar, não entregar, isso tem que bipar um alerta. Cara, tá errado. O que aconteceu? O que aconteceu, este líder vai ter que gerir. Espera aí só um pouquinho. O cara atrasou o cadastro, era para ele cadastrar num dia útil, e ele levou 2. Por quê? Porque o cara que negociou com o motoboy não pediu os documentos. Então tá, vamos lá, vamos reajustar o nosso processo para que fazer um checklist, talvez checklist todos os documentos e só vem para cadastro quando vier os documentos. Tá joia? Tá joia. Pronto, ajustei. Ou seja, aconteceu um incêndio na empresa, nós temos que permitir que esse incêndio aconteça uma única vez. Por quê? Aconteceu um incêndio, a gente apaga o incêndio e a gente aprende com ele. Onde que eu errei? Se aconteceu esse incêndio, porque alguma coisa falhou. Então tá.
Se essa coisa falhou, eu tenho que evitar que fale de novo. Se eu não evitar, vai acontecer outro incêndio. Então, isso é função de quê? Do líder. E tem que estar claro isso para o líder. Cara, eu não quero saber. Não me traga para mim que a entrega não foi feita porque o cara caiu. Qual é o teu plano B para quando o cara cai? Qual é o teu plano B para quando a moto estraga? Entendeu? Então, o líder ele tem que ter esses planos B. Ele pode sentar com você a primeira vez que aconteceu. A primeira vez que aconteceu. Digamos que deu um imprevisto lá. Algo que nunca aconteceu. O cara, qual é que é a tendência do líder? Ele chegar para você e dizer assim, ó, William, seguinte, ó, meu velho, aconteceu tal problema, o que a gente faz agora? Aí você vai dizer para o líder, agora se resolve assim, se faz assado, se faz tal coisa. O que você passou para o líder nesse momento? Cara, quem resolve tudo é o chefe, é o William, não é eu. Se der um negócio diferente, eu vou chamar para o William e ele vai resolver para mim. Então ele tira o macaquinho do ombro dele e larga para o teu ombro. Largou o macaquinho para você. É o William que vai resolver. Agora, aconteceu um negócio diferente. William, aconteceu uma parada aqui, cara, a moto pegou fogo, o que eu faço agora? Joãozinho, me conta aí, cara, o que você acha que é melhor fazer? Ah, eu acho que é melhor botar um outro motoqueiro lá. Tá, por quê? Ah, porque daí ele tá na rota próximo. Você acha que essa é a melhor forma? Ah, eu acho. Bora. Quem que deu a resposta? Foi o William ou foi ele? Quem que deu a resposta nesse caso? Foi o William ou foi ele? Nesse caso, É, nesse exemplo que eu dei. foi ele, né? Que jogou. Foi ele. Você só validou. Entendeu? Você só validou. Então, a lógica com os líderes é essa. Cara, não me traga problema, me traga respostas. Se você quer a minha opinião, você já me traga pelo menos duas alternativas para esse problema. Me traga duas alternativas. E se você não gostou da alternativa, cara, em vez de você dizer não gostei, não vai funcionar, você faz ele concluir que não vai funcionar. Mas me conta aí. Por que você acha que isso é a melhor forma? Ah, porque tal. Tá, mas e se você fizer assim, não pode acontecer tal coisa? Ah, pode. Não tinha pensado nisso. Então, o que você poderia fazer diferente? Faz as pessoas pensarem. E assim, ó, por que eu falo isso, William? Porque, no geral, cara, a gente não faz isso. A gente não faz as pessoas pensar, a gente pensa por elas. E quando a gente pensa por elas, é nós que estamos trabalhando para eles. A lógica é, cara, eu te passei a líder porque eu confio em você, eu te deixei claro a responsabilidade, eu te deixei claro que você vai ter que entregar para mim, o que tem que acontecer, deixei tudo claro para você e não está acontecendo. Então, o que acontece? Ó? Traga para mim alternativas, traga para mim soluções, não me traga problemas. A lógica, William, você não vai falar isso pro cara, mas a lógica é, pô, cara, eu te pago para pensar para mim, para resolver esse problema. Perfeito. Você acha que isso faz a diferença aí para você ou não? Fácil. Agora eu tenho. Aí tu vai falando, vai vindo algumas dúvidas aqui. Tenho alguns negócios atualmente. Eu te falei de um deles. A dificuldade que eu estou tendo, não só em um como em vários, é deixar os processos definidos para cada um. Como eu documentalizo aquilo? Como eu organizo aquilo de uma forma que, por exemplo, aconteceu isso, onde é que eu vou recolher? Qual é a situação que eu tenho que fazer? Entendeu? Como eu deixo aqueles processos definidos e organizados? De uma forma clara, onde eu consiga, no momento que acontece, eu já saber o que tem que ser feito. Ou alguma outra pessoa que vai executar aquilo. Então, isso tudo é uma construção, cara. Não é um negócio que eu consigo te responder tudo numa live, mas eu vou te dar uma linha geral. Numa linha geral é assim, ó, uma empresa ela precisa de algumas coisas para funcionar. A primeira coisa, ela precisa ter uma cultura definida. O que é uma cultura? Uma cultura é como nós somos. Aqui a gente age assim, aqui a gente pensa assim. E as pessoas que a gente contrata para a empresa, elas têm que ter afinidade com essa cultura, elas têm que se conectar. Cara, eu quero trabalhar nesta empresa. A gente escolhe o colaborador. O colaborador, teoricamente, escolhe a gente. Se o cara não tiver poder de escolha, se ele vem trabalhar para mim só porque ele precisa do salário, claro que ele precisa do salário. Mas se ele está trabalhando para mim só porque ele precisa do salário, tá ruim. Tá ruim porque esse cara não sei se vai agregar muito para minha empresa. Eu preciso do cara que precisa do salário, mas queira trabalhar para mim, não para o outro.
que esse cara viu algo na minha cultura que para ele chamou atenção. Esse cara vai se conectar mais comigo. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é que a empresa precisa do que eu chamo de organização sistemática. O que é uma organização sistemática? É as coisas fluindo, as coisas funcionando no modo pilotão automático. Não tem que estar mandando, não tem que estar cobrando, não tem que estar em cima, não tem que fiscalizar, não tem que estar fiscalizando. Eu tenho que definir isso. E aí, claro, eu preciso ter a cultura de processos criada. O que é a cultura de processos? A cultura de processos, ao contrário do que algumas pessoas pensam, muita gente vai lá e contrata um consultor. Cara, faz os processos para mim. Aí o cara escreve no papel tudo bonitinho, o que tem que fazer, acha que é processo, está escrevendo um monte de manual lá, tá aqui tudo pronto. E larga lá para a equipe, e não funciona. Acaba não funcionando. Por quê? Porque as pessoas não perceberam a importância daquilo, as pessoas não perceberam que aquilo ajuda a rotina delas, aquilo faz elas crescer na empresa, aquilo faz elas se desenvolver, não perceberam isso. Então a cultura é isso, é a pessoa perceber que, pô, peraí, só um pouquinho. Aqui fazer bem feito é no mínimo que se espera. Mas o esperado mesmo é que eu faça bem feito dentro desses padrões. Então os documentos estão lá organizados, as pessoas têm noção de que aquilo vai acontecer, sabe que aquilo vai ser auditado, sabe que alguém vai olhar. Índice é indicador daquilo ali, vai ver o que está ruim, que eu não vou esconder minhas falhas quando estou trabalhando nessa empresa, que eu não vou esconder que eu estou sendo relapso. As pessoas sabem isso. Isso é cultura de processo. As pessoas sabem que tudo tem padrão, tudo tem documentação, o que tem que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer, por que tem que fazer. As pessoas sabem disso. Então, isso é uma cultura que começa enraizando sempre de cima para baixo. Cria isso de cima para baixo. E prepara para as coisas acontecerem. Mas a pegada, cara, que eu queria que você guardasse é isso. Eu quero que a minha equipe se comprometa, me traga soluções, me traga ideias. Eu tenho que estimular eles a fazer isso. Eu tenho que estimular de alguma... Como que eu estimulo? É não pegando de volta o macaquinho. O macaquinho é dele, é dele. É ele que tem que resolver. Eu posso até validar, auxiliar ele na melhor solução, mas ele tem que trazer para mim. É essa mudança de pensamento no William que tem que acontecer. Você tem que pensar isso. Beleza. O que eu tenho feito atualmente, Capa, é estar investindo nos responsáveis, sabe? Porque eu estou sempre buscando conhecimento, eu estou sempre me atualizando, me informando, mas eu também tenho investido muito neles, na equipe em geral. O meu sócio na gráfica, o meu sócio aqui em uma empresa, em outra, no gerente, entendeu? Porque eu fiquei muito sobrecarregado. E quando eu conseguia delegar mais, a fazer com que eles também pensassem como dono, agissem como dono, recompensei melhor também em cima de produtividade, eu vi que os resultados aumentaram muito, melhoraram muito. Porém, a gente não pode se acomodar, né? Tem que estar sempre buscando. Buscando. É algo a mais. E hoje a dificuldade que eu venho tendo é de estar conseguindo eles pensarem ali, agirem de uma forma que a empresa cresça e automaticamente eles vão crescer também. Aqui eu acredito que ninguém vai falar... Mas eles têm que ter essa clareza, tá? Justamente. De que se a empresa crescer, eles vão crescer. Isso tem que estar lá no teu plano de carreira, tem que estar claro isso. Cara, quando a gente crescer, vai ser isso. Vou ter esse cargo aqui, já está previsto. Você pode subir aqui. No teu próprio cargo, quando você me entregar esses resultados, você pode chegar a isso. Isso tudo tem que estar claro para as pessoas. Se fica empírico, o que geralmente os empresários fazem? Eu fiz isso há muito tempo, cara. Ó, pessoal, agora nós vamos crescer, tá? E vocês vão crescer também. E aí na cabecinha deles, cara, ele não me mostrou como que eu vou crescer aqui. Eu vou trabalhar para esse cara ganhar dinheiro nas minhas costas? Eu não. Então tem que estar claro, cara, se isso acontecer, vai acontecer isso. Se isso acontecer, você chega aqui, você sobe aqui, tem essa oportunidade, tem aquela, vocês vão poder aproveitar, vão poder usufruir. Isso tem que estar claro para as pessoas. Eles têm que enxergar. É um sonho enxergável. Show. Eu consigo enxergar, cara, vai acontecer isso. Depende de mim. Vou chegar a isso, mas eu tenho que fazer para chegar lá. Então, é duas coisas que tem que ter clareza. Aonde eles podem chegar e o caminho para eles chegarem lá. Se não está claro onde eles vão chegar, não tem motivo para eles fazerem a mais. Se não tá claro o caminho para eles chegarem lá, eles não têm por onde fazer isso. A gente não pode esperar que as pessoas adivinhem. Ah, cara, eles vão imaginar um negócio, vão fazer... Não dá. Tem que estar claro o caminho. Aí, se está claro o caminho, o que vai acontecer? Por exemplo, uma promoção. Estou criando um cargo novo. Vou ter que passar alguém a esse cargo.
Qual que vai ser meu critério de escolha? Vai ser esse e esse e esse. Ao longo dos 6 meses eu vou avaliar isso, isso e isso. E vai estar claro, vai ser medido. Não é negócio empírico, vou ver o melhor desempenho, vou ver o que mais faz. Não, cara, vou avaliar isso, isso e isso. Vamos controlar assim, assim e assim. Quando chegou lá, aquela pessoa foi a escolhida, vai estar claro para todo mundo por que ele não foi escolhido. Porque o fulano fez. Não fica empírico a coisa. Então as pessoas conseguem ver como que eu posso crescer e onde que eu posso chegar aqui, o que que eu vou ganhar com isso. Se eu contribuir para essa empresa, o que que eu vou ganhar mais com isso? É um ganha-ganha, cara. Essa é a pegada. Essa é a pegada. E assim, ó, toda empresa, cara, não interessa o ramo. Não interessa o ramo, não interessa a cidade, não interessa onde você está. Toda empresa, ela tem oportunidade de crescer. Porque não é mágico as coisas. As pessoas às vezes acham, quando eu crescer vai ser tudo mais fácil, as coisas vão acontecer. E na verdade é o contrário. Você só vai crescer se você fizer o tema de casa. Se você organizar. Ao contrário, se não for assim, cara, você começa a abrir trocentas empresas e vai ter trocentas empresas com problema. Não anda a coisa. Então eu tenho que fazer meu tema de casa. Essa é a pegada. Legal? Ótimo, foi ótimo. Prazer falar com você, William. Digo mesmo, viu? Sucesso aí, cara. Abração. E é isso. Dando uma resumida aqui na nossa conversa aqui com o William, é de pequena que se organiza a empresa. Quando a empresa está ali com 10, 12 funcionários, ela ainda é pequena. É o momento ideal de fazer as coisas acontecer. É a hora certa de fazer as coisas acontecer. Porque quanto mais a empresa cresce, se não está com uma total definição, se não tem uma total clareza das responsabilidades, se não tem um processo para tudo, se não tem a cultura de processos, a empresa vai crescer torta, tipo aquela árvore lá que vai crescendo de qualquer jeito. Começou a crescer a árvore, a gente vai lá e vai ajeitando, puxa aqui, puxa ali, retinha. Chega um momento que ela vai com fluidez. Agora, se eu deixar ela crescer torta, não tem o que eu faço. Se eu tentar desentortar, ela vai quebrar a raiz, alguma coisa vai acontecer. Então, quanto antes, assim, qual é o momento ideal, Campa, de eu começar a definir isso na minha empresa? Qual é o momento ideal de eu começar a organizar para que as pessoas saibam o seu papel, para que as pessoas entendam os seus resultados, para que as pessoas entendam a sua importância perante essa organização? Existe um momento ideal? Existe. E esse momento ideal, ele foi ontem. Ele foi ontem, foi semana passada, foi mês passado, foi lá quando você começou. Se você não fez, você perdeu esse timing. Essa é a má notícia. Agora, a boa notícia é que tem um segundo melhor momento. E esse segundo melhor momento é hoje. Não é amanhã. Não é quando eu contratar fulano. Não é quando eu contratar ciclano. Não é quando acontecer tal coisa. É hoje, é agora. Para tudo. Começa a olhar o que dá de incêndio, o que está incomodando, o que está pegando, o que eu tenho que resolver na minha empresa e começar a resolver essas coisas o quanto antes. Se eu deixar, elas não vão se resolver sozinhas. Não vão. A empresa vai crescer e vai crescer com problema. Vai crescer e vai ter gente dependendo de mim. Eu posso colocar líderes, e líderes é muito bom. Eu preciso de líderes nas minhas equipes. Mas se eu colocar líder e deixar cada um trazer os problemas para mim, cada um, primeiro pepino que der, traz para mim, para eu resolver, cara, eu vou ter um monte de líder e eu vou estar dando solução. Então, para que líder? Se é só para estar mandando as pessoas, não tem sentido. Na verdade, ninguém tem que mandar ninguém. As coisas têm que acontecer. Quando você tem um líder para mandar, agora você faz isso, agora você faz aquilo, esse líder está cumprindo seu papel errado. O líder não tem que mandar. O líder tem que acompanhar para que aqueles resultados de cada um aconteçam. As pessoas têm que chegar na empresa, elas têm que saber. A gente ensina um negócio lá no Empreendedor Líder que a gente chama de rotina de resultados. As pessoas têm que saber o seguinte, diariamente, o que eu tenho que fazer, quais resultados eu tenho que entregar. Simples assim. E quando as pessoas sabem isso, as coisas acontecem. Elas acontecem naturalmente, não tem que mandar, não tem que cobrar, não tem que dizer como tem que fazer. O líder ele tem essa responsabilidade, orquestrar para que isso aconteça. E chega para você, empresária, para você, empresário, chega lá os números, o que aconteceu e o que não aconteceu. E o que não aconteceu, ele já tem que chegar para você com os porquês. Por que não aconteceu? E as soluções. Que soluções você vai me trazer para que isso não aconteça de novo? Esse é o jeito certo de você fazer uma empresa crescer, você tendo liberdade. E é isso. Forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.